Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Você consegue imaginar o que os bombeiros experimentam diariamente? Pode parecer um trabalho rotineiro, mas a realidade deles está longe de ser mundana. Quando você os testemunha correndo pela estrada, sirenes tocando em uma corrida para salvar a vida de alguém, é uma mistura comovente da loucura, coragem e intensidade que define seu trabalho. Preparem-se para alguns relatos arrepiantes que certamente o farão pensar no que existe do lado de lá. Eu sou bombeiro há quase 2 décadas. Já vi de tudo, desde os menores incêndios até aqueles que pareciam estar no inferno, como se as portas tivessem se aberto. Mesmo assim, ser bombeiro é algo incrível, pelo simples fato de poder ajudar outras pessoas. Relacionamentos nunca foi meu forte. Sempre preferi ser um lobo solitário. Não que eu não goste da ideia de ter uma própria família, mas já era praticamente casado com o meu trabalho, e meus amigos de farda através dos anos haviam se tornado minha própria família. De qualquer forma, até prefiro ser assim, principalmente pela natureza do meu trabalho ser perigosa. Enfim, o que eu quero compartilhar com vocês é uma história bastante perturbadora, que infelizmente presenciei alguns anos atrás. Foi quando uma série de incêndios estranhos se iniciou. A primeira de uma série de chamadas inesperadas que recebemos foi em uma sexta-feira, às 11 horas da noite. Praticamente metade de nós já estávamos descansando quando o alarme tocou no batalhão. Lembro que levantei o mais rápido que pude e quando vi, já estava dentro do caminhão em direção ao porto. O incêndio era em um grande armazém dentro de uma das docas. Até que foi mais tranquilo do que esperávamos, pois correu tudo relativamente normal. Conseguimos apagar rapidamente o fogo ao chegar ao local. E enquanto verificávamos o que poderia ter sido o causador do incêndio, em primeiro momento nos pareceu algum tipo de pane elétrica. Dias mais tarde, foi revelado que de fato era isso. Nada me chamou a atenção até então, pois essas coisas aconteciam o tempo todo e agora estava resolvido. Ao longo da noite, recebemos algumas outras chamadas e tudo transcorreu bem. Eram apenas ocorrências bastante normais. Porém, no dia seguinte, sábado, no mesmo horário do dia anterior às 11 horas, recebemos outro chamado sobre um segundo incêndio, novamente no porto, em outro armazém, bem próximo à ocorrência da noite passada. Não tinha como não achar estranho. Afinal, 2 dias seguidos, um chamado às 11 horas no mesmo local era no mínimo esquisito, para não dizer outra coisa. Mas de início, resolvi não me preocupar. Chegamos lá o mais rápido que conseguimos e apagamos o fogo. E mais uma vez, um problema relacionado à parte elétrica. Mais estranhamente, quando estávamos prestes a sair, a área explodiu em chamas novamente. Isso não era normal de acontecer, já que toda a área tinha sido contida, mas felizmente nenhum dano foi causado. Mais tarde, pensando sobre o assunto, seria impossível não relacionar aqueles incidentes. Estava com uma péssima sensação de que algo ruim ainda estava por vir. No dia seguinte, quando cheguei ao batalhão, meu oficial e também um dos meus melhores amigos estava analisando as fotos que foram tiradas no local dos incêndios. Com certeza, ele também estava desconfiado que tinha algo mais que apenas algum fio desencapado. E quando começa a me mostrar o que tinha descoberto, era realmente algo que não fazia nenhum sentido. Nas paredes de ambos armazéns era possível ver nitidamente um padrão, no que pareciam desenhos que se traçavam através do fogo e da fumaça que se formaram no local. Sem dúvida nenhuma, era uma árvore que dava a impressão de estar sem folhas, como se tivesse pegado fogo e sobrado apenas seus galhos secos. E o mais perturbador era que ao seu lado tinha uma figura escura que parecia ser a silhueta de uma pessoa que estava claramente encapuzada. Não soube o que pensar na hora, mas não poderiam ser só coincidências bizarras. Tinha ficado claro que se tratava de algo acima de nossa compreensão.
Logo em seguida, recebemos a primeira chamada do dia e esquecemos tudo aquilo por um tempo. Estava sendo uma longa noite, alguns pequenos incêndios, emergências médicas, até que 11 horas recebemos uma chamada, mas dessa vez era de um prédio. Vizinhos ligaram dizendo que estavam sentindo um cheiro forte de gás de um dos apartamentos. Quando chegamos, a porta estava trancada e tivemos que arrombá-la. Havia uma senhora lá dentro com muita dificuldade já para respirar. Eu e meu oficial começamos a estabilizá-la, enquanto o restante da equipe cuidava de tudo antes que acontecesse o pior. Assim que meu oficial colocou ela em sua maca, ela começou a gritar: "Fogo, fogo!" Com cuidado, conseguimos acalmá-la. Então essa mulher, sem qualquer explicação, olha para meu oficial e começa a dizer: "Sinto muito, senhor. Sinto muito pela sua perda. Por favor, me perdoe." Nós olhamos um para o outro no momento sem entender nada. Tranquilizamos a senhora mais uma vez. Nesse ponto, ficamos um pouco assustados. Aquilo foi bem surreal, para dizer a verdade. Mas 3 noites depois, tudo iria piorar drasticamente. A noite estava tranquila, bem diferente do que tinha sido na semana anterior, mas acho que tocamos no assunto cedo demais. Exatamente às 11 horas, recebemos uma chamada. Era um incêndio residencial. Conforme anotava o endereço, ele me soou bastante familiar, o que em seguida foi confirmado pela reação de meu amigo e também meu oficial. Infelizmente, era o endereço de sua casa. Era evidente que estava em choque. Cada segundo que se seguiu pareciam minutos intermináveis, e quando finalmente chegamos, a casa estava consumida pelo fogo. Ele desceu mais rápido que qualquer um de nós, e sem qualquer equipamento de segurança, correu para a porta da frente, apenas desviando de uma enorme árvore, e sem parar, abriu a porta, causando uma grande explosão. Seu corpo foi lançado a 4 metros de distância, parando somente quando bateu com tudo no tronco da árvore, que a essa altura também começou a pegar fogo. Fui socorrê-lo, enquanto todos os outros correram para lutar contra as chamas que tinham tomado conta de tudo. Era impossível entrar na casa. As chamas ficavam cada vez maiores. Enquanto tentava fazê-lo recuperar a consciência, seus olhos se abriram, no mesmo tempo que ouvi sua voz pela última vez. Eu vi aquilo, está aqui, ao lado da árvore. Infelizmente, mesmo com todos os esforços, conseguimos conter o incêndio apenas às 2 horas da manhã. Meu amigo já estava internado no hospital, passando por uma cirurgia. E sua família, uma filha de 7 anos, sua esposa e até o cachorro da família, perderam suas vidas. Dias mais tarde, a investigação apontou também que o incêndio havia começado por uma pana elétrica. Embora desejasse ter palavras para descrever minha tristeza, meu amigo infelizmente foi forçado a se aposentar. Devido aos danos que sofreu, não conseguiria realizar seu trabalho novamente. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. No dia do funeral de sua família, ele não disse nada. Senti que precisava dizer algumas palavras. Então, falei em seu nome. Ele estava totalmente dilacerado por sua perda. Quando eu estava prestes a sair, ele me agarrou com força e, olhando em meus olhos, senti sua tristeza profundamente, mas também pude sentir seu medo. Ele abriu minhas mãos e colocou um pequeno papel em que desenhava durante o enterro. Depois que ele me soltou, o abri e uma sensação de medo tomou conta de mim também. Era um desenho das imagens que foram fotografadas nos incêndios dos armazéns. Uma grande árvore com uma figura escura encapuzada ao seu lado. Depois de quase 10 anos trabalhando como bombeiro, já achei que tinha visto um pouco de tudo. Mas conforme os dias iam passando, era lógico dizer que não. Que ainda tinha muita coisa para ver. Quando passa metade de sua vida vendo as coisas que vi, em um determinado momento passa a questionar sua própria fé. E que com o passar do tempo o torna uma pessoa mais fria e até mesmo cético, por assim dizer.
Chegou uma hora que percebi que estava no automático, como se anestesiado por tudo que eu já tinha visto. Acidentes terríveis que levavam famílias inteiras em questões de segundo. Incêndios intermináveis, onde queimavam qualquer coisa que se movesse, ou não. Mas por que falei tudo isso? Apenas para deixar claro que nunca fui muito espiritualizado. Mas como disse anteriormente, a cada novo dia algo podia te surpreender. E foi assim que aconteceu comigo. E depois disso comecei a ver a vida de um ângulo totalmente diferente. Estava na escala do turno da noite, junto com um colega de trabalho e também meu amigo, Josias, quando recebemos um chamado para um incêndio em uma residência. As primeiras informações que recebemos nos disseram que haviam pessoas presas dentro da casa. Então saímos o mais rápido que podemos do batalhão. Luzes e sirenes podiam ser vistas de todas as ruas até a chegada no local. Assim que chegamos, começamos a nos preparar para poder entrar. Tínhamos como objetivo localizar e salvar as pessoas que estavam presas dentro da casa. Diferente de tudo que eu já tinha presenciado até aquele dia, tive uma sensação muito esquisita. Não consegui definir bem o que era no momento, devido à adrenalina que estava sentindo até então, mas era como se soubesse que algo de ruim estava para acontecer. Não que a situação já não fosse, mas sim de que iria piorar. Mas na hora não me apeguei a isso, afinal tinha pessoas dentro daquela casa que precisavam de mim. Então ignorei tudo que estava sentindo e não dei atenção para a minha intuição. Quando Josias e eu entramos na casa, nos separamos, indo cada um para um lado, procurando desesperadamente por algum sinal de vida, enquanto o fogo consumia parte da casa. Eu não encontrei ninguém, não conseguia ver nitidamente devido à grande quantidade de fumaça. Em um determinado momento, quando eu entrei em um dos cômodos da casa, que parecia ser um quarto, ouvi alguém atrás de mim. Pensei que fosse Josias, ou até que enfim tivesse encontrado algum morador que eu pudesse finalmente ajudar. E quando me virei, pensei que estava pronto para ver qualquer coisa, mas no momento em que virei para trás, meu rádio começou a fazer um chiado muito alto de estática. Parecia com a voz de alguém, mas eu não conseguia entender. Pedi para repetir o que tinha dito, mas ele não estava funcionando, o que àquela altura não era muito bom para mim. Se eu ficasse preso lá dentro, não teria como pedir apoio. De qualquer maneira, me concentrei novamente e segui em frente, examinando cada canto do local, tentando encontrar a pessoa que tinha feito aquele barulho. Alguns metros em frente, vi algo se mover atrás da fumaça e das chamas. Não podia ver claramente, mas era do tamanho e formato de uma criança. Você pensaria, como bombeiro, eu teria que correr para salvá-la e tirá-la de lá o mais rápido que pudesse. Mas eu não me movi nem um centímetro. Muito pelo contrário, sofri uma leve paralisação momentânea. Algo em minha mente não conseguia definir o que realmente era aquilo. Ela tinha a forma de um borrão vermelho, e tinha certeza que aquilo não era uma criança, não era uma pessoa. É como se estivesse levitando. Foi indo para trás e se escondendo atrás do batente da porta, como se estivesse se escondendo e querendo brincar. Como se não houvesse um incêndio mortal ao nosso redor. Olhava para seus olhos avermelhados, enquanto ela começava a sorrir, exibindo seus dentes brancos, que brilhavam intensamente contra sua pele vermelha. Ela foi puxando sua cabeça para trás, e foi possível ouvi-la dizer: "Vou levar um de vocês", e desapareceu em meio à fumaça. Parte de mim sabia que tinha que reagir e sair dali o quanto antes, mas ainda estava tentando assimilar o que tinha acabado de ver, e só consegui voltar para a realidade quando ouvi a voz de Josias gritando meu nome pelo rádio. Eu estava tremendo, mas quando ele gritou, finalmente voltei e me dei conta daquela situação novamente. Corri em direção de onde ele falou que estava. Precisávamos encontrar aquelas pessoas e sair dali o quanto antes. Seguimos em direção ao último andar, era o único que não tínhamos verificado. E lá achamos eles, todos encolhidos, juntos em um grande quarto. Havia umas 6 pessoas da família e tomamos todas as medidas para que eles saíssem de lá com vida. Quando estávamos levando os últimos 2 para fora, uma grande viga se quebrou e caiu em cima de Josias,
o atingindo pelas costas. Prossegui e tirei as últimas 2 vítimas daquele terrível acidente e voltei para resgatá-lo. Era possível ouvir seus gritos e até hoje eles me assombram. Tentei levantar a viga, mas ela também estava em chamas e eu mal conseguia segurá-la. O teto começou novamente a desmoronar, na mesma hora em que consegui tirar aquela viga de cima dele. Mas ele tinha sido acertado em cheio na espinha e não conseguia andar, não sentia mais suas pernas. E antes que eu pudesse tentar carregá-lo para fora dali, grande parte da estrutura veio ao chão, fazendo com que eu caísse a alguns metros para trás. Eu não conseguia o alcançar mais. Sabia que se eu tentasse mais uma vez, iriam encontrar 2 corpos ali. A última coisa que vi foi seu olhar assustado e triste atrás de sua máscara, enquanto fazia sinal para eu ir, para que eu corresse dali. E só me virei e corri para fora da casa, sabendo que não havia mais nada que eu pudesse fazer, mas cheio de culpa me perguntando o que mais poderia ter feito. Nunca mais fui o mesmo depois daquele incidente. Como disse no começo, era um pouco cético em relação a tudo e andava com a minha fé à prova o tempo todo. Mas depois de tudo que vi e passei naquela noite, ficou claro para mim que se houvesse todo aquele mal, também haveria de existir o bem. Não sei o que era aquele espírito que estava naquela casa naquela noite, e nem o porquê estava ali, mas cumpriu o que disse, quando conseguiu o que queria, levando um de nós. Você já teve um sonho recorrente? Talvez tenha visitado o mesmo lugar em um sonho mais de uma vez. Não sei muito bem como explicar isso, mas farei o meu melhor. Eu trabalho no batalhão de bombeiros de um grande estado. Tenho muito orgulho da minha profissão. Sempre gostei de ajudar as pessoas desde que era criança e admirava muito eles e suas lutas contra os incêndios. Claro que nem sempre estão combatendo o fogo. Na verdade, a maioria das nossas chamadas são para emergências médicas, que de qualquer maneira também está relacionada a ajudar o próximo. Minha história começa cerca de 4 anos depois que comecei na profissão. Eu tive um sonho. Um prédio estava em chamas. Tenho esse sonho desde que era criança e, em parte, me inspirou a me tornar um bombeiro. No sonho, estou lutando contra o fogo. Havia chamas para todos os lados e eram enormes. E toda vez que estava no meio do incêndio, vi alguém no meio do fogo. Quando estou prestes a ver quem ou o que é, ouço uma mulher gritando, pedindo por ajuda. E nesse momento, acontece uma grande explosão. Então eu acordo. É como eu disse, tive esse sonho várias vezes ao longo da minha vida, mas para minha surpresa, logo se transformaria em realidade. Era outubro de 2013, estava de serviço e aguardávamos pela primeira chamada no batalhão, que não demorou muito para acontecer, já que um apartamento estava pegando fogo e logo fomos acionados. Por sorte, chegamos bem rápido e conseguimos controlar as chamas em questão de minutos. O morador ficou um pouco abalado, mas seu apartamento seria recuperado. Mesmo tudo tendo dado certo, fiquei com um sentimento de vazio. Eu não consigo explicar. Você já sentiu isso? Um sentimento de perigo iminente? Estávamos de volta ao batalhão. Já era por volta da 1h da manhã. Eu estava quase pegando no sono quando recebemos outra chamada. Dessa vez, era um incêndio em um grande prédio de utilidades, mas também conseguimos chegar a tempo. Logo que entrei no prédio, em primeiro momento, juro que vi alguém entre as chamas, seguindo pela sensação de medo, mas nos segundos seguintes, pude perceber que era coisa da minha cabeça. E em 2 horas, controlamos o fogo. O local estava enfim a salvo. Quando meu turno acabou, fui para casa e desmaiei na cama. É importante ressaltar que a partir desse momento, o sonho que eu tinha de vez em quando por tantos anos, agora estava tendo todas as noites. E não sabia ao certo o que isso significava. O grito daquela mulher pedindo por socorro, enfim, estava começando a me perturbar. As próximas noites foram relativamente tranquilas. Tivemos alguns pequenos incêndios florestais, algumas emergências médicas, mas todos envolvidos nisso acabaram bem.
Ainda assim, durante esses turnos, senti esse medo crescente, cada vez mais proeminente a cada noite. Era fim do mês de outubro, começou como outra qualquer, mas foi a noite em que meus medos se tornariam realidade. Tudo ficaria bastante claro em minha vida e mudaria para sempre tudo o que eu acreditava até ali. Lembro da chamada perfeitamente. Tínhamos um complexo de apartamento bastante grande que havia explodido em chamas de repente. Saímos do quartel em direção ao local e assim que chegamos, reparamos que os prédios eram enormes e já havia uma torre inteira que estava sendo consumida pelo fogo. Enquanto entrávamos e saíamos do prédio tirando várias pessoas dos andares inferiores, lembro de em seguida subir a escada de acesso aos andares de cima, até chegar a um andar em que tudo começou a ficar claro para mim. Apesar da grande quantidade de fumaça, senti que já tinha estado ali antes. Foi quando dei conta que tudo que estava vendo ali era igual a tudo que eu sonhava em todos esses anos. O local era muito familiar para mim. Tudo ao meu redor estava cheio de fumaça, mas consegui chegar a um corredor que tive mais visibilidade. E a partir desse momento, tudo aconteceu exatamente como eu havia sonhado durante todos esses anos. No final do corredor, ouvi gritos do que parecia uma mulher pedindo por socorro. Conforme fui andando pelo corredor, foi ficando mais difícil de enxergar, pois já tinham alguns apartamentos que estavam em chamas. Foi quando ouvi o grito novamente, mas dessa vez não parecia estar distante, mas mesmo assim não conseguia definir de que apartamento exatamente estava vindo. Foi que então vi a figura do que parecia ser uma mulher entrando em um apartamento a alguns metros à minha frente. Corri em sua direção. O estranho é que quando cheguei à porta estava trancada e pensei, quem faria isso em meio a um incêndio? Mas tratei logo de arrombar a porta. Quando entrei nesse apartamento, ainda estava seguro, só tinha um pouco de fumaça, mas nada de fogo. Não tinha ninguém na sala e nem na cozinha. Foi quando, para o meu espanto, vi a mesma mulher que me acompanhava há anos. Pude ver seu rosto claramente dessa vez, enquanto passava pela porta do que parecia ser seu quarto. Fiquei em estado de choque por alguns segundos, vendo aquele vulto passar pela porta fechada, mas sem pensar, a abri com tudo e, para minha grata surpresa, encontrei duas crianças, uma de aproximadamente 3 anos que dormia e a outra muito assustada de uns 9, 10 anos, que estava no canto da parede. Ainda abri a porta do banheiro na esperança de encontrar a mulher e tirar aquela sensação de ter visto algo sobrenatural, mas não tinha ninguém lá. Corri em direção à sacada e comecei a sinalizar para os meus colegas que estavam nas escadas, que as movimentaram em minha direção. Peguei o bebê e passei para um deles e logo voltei para pegar a outra criança. Conseguimos sair do apartamento em segurança, e quando estávamos chegando ao final da escada, foi possível ouvir uma grande explosão no andar que tinha acabado de sair. Aquilo, definitivamente, era informação demais para mim. Não conseguia acreditar no que tinha acabado de vivenciar. Não parecia realidade, mas somente alguns minutos depois pude ter certeza. A criança que tinha tirado do apartamento disse que sua mãe tinha descido apenas para pegar uma encomenda. Foi aí que imaginei que tivesse ficado presa entre algum andar e, infelizmente, não tivesse conseguido escapar da fumaça e das chamas. Quando me dirigi em direção de onde estavam as vítimas, logo vi que, infelizmente, 3 pessoas tinham perdido suas vidas. Perguntei aos paramédicos se entre aqueles corpos teria alguma mulher, e me apontando a direção, disseram que sim. Assim que abri o zíper de onde ela estava, dei uns 2 passos para trás. Aquela mulher era a mesma mulher que eu tinha visto alguns minutos atrás, dentro de seu apartamento. Passando algumas semanas após aquele trágico acidente, não tive mais aquele sonho. Era como se todos aqueles anos da minha vida me levassem àquele momento. Era como algo que eu deveria cumprir, como um propósito. E acredito que quando salvei aquelas crianças, tenha cumprido o meu. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final.
Não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e venha fazer parte de nossa comunidade. Obrigado e até o próximo vídeo.